Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Amados, hoje nós vamos finalizar nossas reflexões do livro A Energia do Silêncio e o Poder de Concentração dos Segredos Não Revelados. O tema de hoje é aquele que abusa do direito de fala e ignora os deveres de calar. O texto bíblico desse dia está em Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Só que eu vou ler só a parte A do versículo 2, que nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Na versão Bíblia Viva diz: se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Quando a Bíblia fala de perfeição, de perfeito, está falando de maturidade. Ou seja, um homem e uma mulher que aprendeu a dominar a sua língua está revelando maturidade, equilíbrio. E como consequência desse nível que ela chegou, ela consegue dominar as demais partes do seu corpo, como olhar, como ouvir, como pegar, como ir, né? Então, ele ativa um dos frutos maravilhosos do Espírito, que é o domínio próprio na sua vida. E o autor, hoje nós separamos alguns pontos aqui dentro dessa reflexão, que nós estamos aprendendo nesses 4 dias, a arte de ouvir bem, a arte de falar bem, a responsabilidade que nós temos a respeito daquilo que nós estamos ouvindo e, consequentemente, aquilo que nós vamos falar. E o autor faz uma pergunta na reflexão de hoje, dizendo o seguinte: se uma piscina está seca e não há água, você a enche com entulhos? Claro que não, né? Então, se é uma piscina de uso diário, mas naquele dia eles fizeram a limpeza, só que não tem água, faltou água. Por esse motivo você vai jogar entulho? Claro que não. Aí ele diz: se você não tem mais assunto, em uma conversa, não preenche esse vazio com palavras que tratem de coisas ruins. Ou seja, quando eu e você estamos conversando e que não há mais assuntos dentro dessa conversa, assuntos equilibrados, sensatos, ele está dizendo o seguinte: não preencha esse vazio, ou seja, não pegue, entule e jogue na sua piscina que ela é útil. Não jogue, não preencha esse espaço com palavras inúteis. Pelo contrário, aprenda a utilizar o silêncio. O benefício que nós vamos colher em aprender a utilizar o silêncio é algo extraordinário. E aqui uma dica que eu dou para aprender a utilizar o silêncio é faça jejum. Nós fazemos jejum de alimentação, algumas pessoas fazem jejum de redes sociais, né? Passa tanto tempo sem acessar a rede, o uso excessivo do celular. Faça jejum também de falar. Eu vou calar, eu vou vigiar minhas palavras. E ao fazer isso, você vai estar ativando um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Então, eu vou aprender a utilizar o silêncio. E para fazer isso, eu vou fazer jejum. Eu vou aprender a ouvir. E comece a ouvir a si próprio. Crie essa arte. Faça esse jejum. Enquanto você estiver conversando, seja num diálogo, numa conversa, até discutindo com alguém, pare para se ouvir enquanto você fala. Porque muitos de nós falamos tanto que eu digo que a língua cobre o ouvido, né? Cobre os ouvidos e ela não consegue ouvir. E a prova maior é que depois a pessoa fala que ela disse isso, ela disse eu não disse. Ela não lembra porque ela falou demais. Então, há uma necessidade de moderação daquilo que a gente fala. Eu preciso aprender a moderar, ser uma pessoa moderada no que eu falo. Atenciosa, porque eu posso ferir, eu posso expressar o teu achismo, uma suposição, eu posso fazer uma promessa e não cumprir. A pessoa que está ouvindo, ela vai tomar como verdade. Mas eu falei, achei que foi ao vento. Nunca o que eu falo fica à toa. Primeiro ela volta. Nós já falamos aqui na reflexão anterior que quando eu falo algo, a Bíblia diz que a nossa boca revela como está o nosso coração. E quando ele sai, aquilo que está lá dentro do nosso coração, seja raiva, ira, contenda, ou bênção, felicidade, quietude, paz, quando ela sai, ela não é jogada ao vento, não. E eu fico isento, não. Ela volta, a primeira pessoa a ser beneficiada por aquilo que sai da boca é eu. Ela vai voltar.
Por quê? Porque um dos canais de alimentação das nossas emoções é a nossa boca, é o nosso ouvido, é os nossos olhos. Então, o que eu falo, eu estou alimentando a minha alma. Por isso que uma pessoa desanimada, uma pessoa que só fala a vida ou não sei o que é aquela cor, ela é um resultado disso, ela está colhendo os frutos disso. Já uma pessoa que é determinada, é alegre, confiante, vai dar certo, o Senhor está no controle, até o semblante dela é diferente, porque ela está comendo esse fruto. Então, eu e você precisa aprender a utilizar o silêncio de uma forma extraordinária. E para começar a fazer isso, vamos fazer silêncio. Vamos aprender a jejumar. O jejum, eu vou calar. Né? E principalmente aqui os que falam demais, precisa aprender esse processo. E ele diz que quando nós aprendemos a ouvir, nós iremos aprender a falar nos momentos adequados. É o que diz a palavra, o sábio discerne o tempo e o modo. Muitas vezes o que você vai falar é algo bom, é verdadeiro, mas não é o tempo, não é a hora. Então, eu e você precisamos aprender a ouvir, porque quando aprendemos a ouvir, consequentemente vamos aprender a falar no momento correto. E aí eu separei aqui uma coisa também que é muito interessante em relação àquilo que a gente fala, quando eu abuso do direito de falar. Ele diz que quando você fala mal de alguém, o que chega ao ouvido de quem você difamou é sempre mais grave do que aquilo que realmente saiu da tua boca. Quando eu falo mal de alguém, eu estou abusando do direito de falar, gente. Eu estou ignorando o silêncio. E eu desprezando isso, vai vir consequência. Porque as pessoas, eu observei que quem fala mal do outro, esquece que o que ela falou, às vezes não vai ficar só entre aquela pessoa, não. Fica, às vezes você encontra alguém que não repassa o que você falou. Mas raramente isso acontece. Na maior parte, o que você falou vai chegar até aquela pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa que você confiou de ouvir a sua calúnia, difamação, ela tem alguém mais próximo. Às vezes é o marido, às vezes é uma outra amiga, é a mãe, é o pai. E ela diz, mulher fulana e tal me contou algo de alguém. E aí, aquela pessoa que você difamou, que você falou mal, vai chegar para ela. E vai ter mais pinceladas. Vamos dar um exemplo que o que você falou só tinha vermelho e branco. Quando chegar nela, vai ter um arco-íris de cores, de acréscimo do que falaram, do que você falou. Vai chegar muito mais grave do que realmente saiu da tua boca. Então, olha o cuidado que a gente deve ter. Então, aqui, a respeito de algo que você tem contra alguém, procure a pessoa. É o melhor caminho, porque vai sair diretamente da tua boca. E quando você estiver diante da pessoa, você ainda vai lá praticar a utilizar o ouvir. Eu vou falar, mas enquanto eu vou estar falando com essa pessoa, eu vou estar me ouvindo, para não falar besteira. Aí ele diz que, por outro lado, quando se elogia alguma pessoa que está ausente, o que chega ao ouvido dessa pessoa que foi enaltecida tem muito mais poder, pois o olhar de quem foi digno das suas boas palavras sempre vai gerar gratidão e respeito. Viu aqui a vida e a morte? Você pode matar uma pessoa porque vai chegar muito mais sério lá, mas também se você escolhe falar, elogiar alguém, vai chegar ao ouvido dela de uma forma extraordinária que vai gerar, naquela outra vai gerar raiva, ira, nessa vai gerar gratidão e respeito. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. E aí, para finalizar, ele diz uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse, lembre-se da consagrada frase de direito ao silêncio e direito a não autoincriminação, que é aquela utilizada por policiais, que diz, você tem o direito de ficar calado, pois tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, mentalmente, vamos criar essa frase aqui e dizer, você tem, Maria, João, Irismar, você tem o direito de calar. Pois tudo que eu falar pode ser algo usado contra a minha pessoa. Às vezes, numa briga entre marido e mulher, o marido diz uma coisa, a esposa diz outra. E às vezes, aquilo que você diz vai ser usado eternamente, em toda briga vai ser usado. Às vezes, o marido fala mal da sogra, fala da irmã. Aí nas próximas brigas, pode olhar, em briga de marido e mulher sempre acontece isso, sempre estão redistribuindo, potencializando o mal que ouviu lá. Porque na ira, na raiva, o marido disse uma coisa ou a mulher disse algo sobre aquela pessoa e ela sempre vai vir à tona. E aí, eu quero aqui, para finalizar, o que na terceira reflexão o autor deixou para a gente refletir quando ele diz o seguinte, sinta o grande prazer de não se manifestar imediatamente
sem que antes você venha avaliar o que eu devo dizer, o que eu vou falar, e é a hora de falar. Então, eu e você precisamos, mesmo num confronto, principalmente tem pessoas que têm pavio curto, quando elas são confrontadas, elas já vão expressando. Então, essas pessoas principalmente precisam aprender a sentir o prazer de não se manifestar. Se alguém estiver te ofendendo, alguém estiver criticando, silencia. Faz um teste, faz lá o jejum, né? Eu vou silenciar, eu não vou falar, eu não vou expressar, eu tenho o direito, eu vou ter o direito de ficar calado, eu vou escolher ficar calado. E deixa a pessoa falar. E aí você, com certeza, enquanto aquela pessoa está falando, você vai contar com a graça de Deus, você vai ouvir, e aí você vai ter, com certeza, aprendendo essa arte de ouvir, você vai também falar a coisa certa. Que Deus abençoe. Vamos orar, queridos, contar com a graça de Deus, com essa arte preciosa de falar bem, mas também a arte preciosa de ouvir bem. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por esses conselhos na tua palavra. Obrigada através desses conselhos, através desse autor que traz aqui assuntos tão importantes que às vezes nós desprezamos o que está na tua palavra para a nossa vida no dia a dia. Os conselhos, às vezes, até que ouvimos no nosso dia a dia de amigos a respeito do cuidado do que nós devemos falar. Aprendemos aqui nessas reflexões a falar bem, a ouvir bem, a ter cuidado, porque nós iremos prestar conta das nossas palavras. Aprendemos com a tua palavra que nós somos os primeiros a colher os frutos daquilo que sai da nossa boca. Se nós escolhemos falar de vida, nós vamos escolher vida. Vamos plantar vida e vamos colher vida. Que nada que sai da nossa boca é perdido, fica jogado aos ventos. Não, ela volta, pois nós estamos ali alimentando a nossa alma com aquilo que sai da nossa boca. Aprendemos aqui nessas reflexões a não redistribuir a fofoca, a intriga. Aprendemos a não potencializar o mal quando alguém chegar falando mal de alguém para nós. Nós aprendemos ou a neutralizar ou transformar em algo bom. Aprendemos aqui também a não fazer vítimas através do achismo e suposições, através da nossa língua com o nosso próximo. Nós temos aprendido hoje a não abusar do direito de falar, nem quando nós abusamos, nós queremos aprender, Senhor, a não ignorar os deveres de calar. Nos ajuda a utilizar de uma forma sábia e extraordinária nossas conversas. Nos ajuda a utilizar o silêncio como uma ferramenta preciosa para a nossa vida. Nos ajuda quando estiver insatisfeito contra alguém, quando nós achar algo ou uma suposição, que nós possamos ir diretamente àquela pessoa que nós estamos achando algo. Nos ajuda a ser ousado e corajoso para sentar olhando no olho daquela pessoa e fazer essa pergunta. Nunca levar para terceiro, nunca jogar para que o outro venha interpretar o que nós estamos falando, mas que nós possamos ser ousados. Que nós não venhamos ser covardes de estar falando pelas costas das pessoas, mas chegar juntamente e ali nós expressar a nossa opinião. Nos ajuda também a falar bem quando necessário, elogiar as pessoas. E nos ajuda a lembrar, Senhor, que nós temos o direito de ficar calado. Pois em alguns momentos, tudo que nós falamos, às vezes até tentamos falar a coisa certa, estamos falando até a coisa certa, mas ela é usada contra nós. Seja em qualquer coisa, seja no trabalho, seja na igreja, seja em nossas casas. Às vezes o que nós falamos é usado contra nós. Nos ajuda, pois a tua palavra diz que quando damos fruto, o teu nome é glorificado. Que nós possamos dar frutos de sabedoria. Aquilo que sai da nossa boca possa expressar sabedoria e maturidade e equilíbrio. Aqueles que estão próximos de nós, a ouvir aquilo que sai da nossa boca. Nos ajuda a sentar e aprender a arte de ouvir e começar a ouvir a nós mesmos. Que nós possamos aprender a trilhar esse caminho de se ouvir, parar para se ouvir num diálogo, numa conversa, até numa briga que tiver uma ofensa, alguém fazendo alguma coisa, que a gente pare para se ouvir. Que nós venhamos aprender a moderar, a ser homens e mulheres equilibrados naquilo que sai da nossa boca. Pois assim, tu és glorificado em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pelo teu incentivo, pelo teu cuidado e por teus conselhos, sabendo que não é em vão aquilo que sai, pois tudo que sai da nossa boca é um tipo de nutrição.
E nós escolhemos nesse dia de hoje nutrir bem a nossa alma, nossas emoções, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, aquilo que é útil para nossas vidas. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa reflexão elas fale ao teu coração de uma forma extraordinária, que você colha frutos tremendos na tua vida. Conte com a graça de Deus. E tudo que for bom, tudo que for agradável, que isso faça parte dos nossos pensamentos, mas também da nossa boca. Que a partir de hoje possamos aprender a arte de falar bem, mas, acima de tudo, a arte de ouvir bem. Com toda certeza, nós iremos colher frutos extraordinários aprendendo a ouvir. Deus te abençoe e até as próximas reflexões, o Senhor nos permitindo.